Senhores vereadores, bom dia. De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito dessa assessoria, por determinação do primeiro secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada do senhor vereador dessa sessão, 16ª sessão ordinária, realizada a partir das 8 horas e 15 minutos, do dia 15 de junho de 1994. Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouça da Costa, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas. Havendo o número legal e de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, a ser realizada neste dia 15 de junho de 1994, 8 horas e 15 minutos. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 90 minutos. E de acordo com o artigo 226 do Regimento Interno, o expediente se reduzirá a 30 minutos. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e artigo 163 do Regimento Interno, solicito a essa assessoria administrativa, por determinação do primeiro secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira, efetuar a leitura da ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 1º de junho de 1994. Vamos agora fazer a leitura da ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, Estado do Ceará. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 1994, às 8h15 horas, teve início a 15ª sessão ordinária. Inicialmente, o senhor presidente convidou os líderes de partidos na Câmara, os vereadores Edbenil Oliveira Chaves, Manuel Moreira de Almeida e Raimundo Dinar da Silva Maia, a dar entrada no plenário desta casa o suplente de vereador José Rosendo Freire, para tomar posse em razão da licença da vereadora Sônia Maria Noronha Chaves por 120 dias. Em seguida, o senhor presidente deu posse ao suplente de vereador José Rosendo Freire, que jurou cumprir as leis do país, estado e município e trabalhar pelo engrandecimento do município. Em seguida, o senhor presidente solicitou do secretário fazer a chamada dos senhores vereadores presentes ao plenário, os quais compareceram Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouça da Costa, José Rosendo Freire, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celínio Nogueira Barros, secretariado pelo segundo secretário no exercício, o vereador Francisco Hilário de Oliveira. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada em 25 de maio de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura no expediente constaram: projeto de lei número 404/94, de 31 de maio de 1994, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. Projeto de lei número 003, de 27 de maio de 1994, assinado por diversos vereadores, que altera redação da letra C, parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 3º, artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal número 273, de 8 de abril de 1981, que cria a taxa de iluminação pública do município de Taboleiro do Norte.
Resolução número 008/94, de 30 de maio de 1994, que concede licença à vereadora Sônia Maria Noronha Chaves por 120 dias. Ofício número 71 ao 75/94, emitidos pelo presidente desta Casa. Ofício circular número 003 e 004, emitido pelo presidente desta Casa Legislativa. Ofício número 7/94, do Dr. Jesus Moreira de Andrade. O senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 003/94 às comissões conjuntas de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Na tribuna popular usou da palavra o senhor Manuel Gondim. No pequeno expediente usou da palavra o vereador José Rosendo Freire. Em seu pronunciamento falou sobre o período em que assumiu pela primeira vez nessa legislatura, em substituição à vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Falou ainda sobre o senhor Neco, quando usou a tribuna e solicitou a mudança do horário de abate e venda da carne, pois é uma pessoa que sempre traz bons assuntos para esta casa. Falou sobre a sessão solene. Como é um dia festivo, seria viável que todos os vereadores viessem em traje passeio completo. Pedi ao senhor presidente que antes de terminar a sessão ficasse definido o traje. A sugestão foi acatada pelo senhor presidente e homologada por todos os vereadores. No grande expediente usado a palavra os vereadores. Pedro Almeida Maia falou dando uma resposta ao senhor Neco, que já conversou com o seu prefeito e que, quando foi inaugurado o novo açougue público, mudaria o horário de venda da carne bovina. Por isso, só viria beneficiar os moradores da zona rural que utilizam os transportes que vêm para a cidade pela manhã. Aldenor Alfredo Amaral começou o seu pronunciamento falando que a cada dia a Câmara vem se parabenizando com a criação da Tribuna Popular. Parabenizou ainda a Câmara pela presença do vereador José Rosendo Freire. É um grande companheiro, com uma vasta experiência que só vem engrandecer a Câmara. Falou sobre o problema da carne, é uma falta de respeito. Não existe fiscalização, os pobres estão sujeitos às ações dos marchantes, colocam contrapeso de carnes podres, afrontando a saúde dos consumidores. O dinheiro do pobre é igual ao do rico. Falou ainda do descaso com a saúde dos nossos munícipes. Procurei uma ambulância para fazer o transporte de um paciente. Isto não foi possível ser atendida. Não se sabe quem administra as ambulâncias, já que existem várias secretárias. Quero afirmar que me foi negada uma ambulância para atender ao meu irmão, porque não era um doente carente e nem estava internado no hospital. Pedi ajuda a várias pessoas, inclusive ao vereador Raimundo Dinardo, mas até hoje não pude levá-la à Fortaleza para fazer uma revisão. Mas sei que a ambulância foi somente com uma pessoa que não era doente e eu não pude ser atendida em prol do meu irmão. Manuel Moreira de Almeida começou o seu pronunciamento solicitando à Câmara um posicionamento para pressionar o governo do Estado na compra da safra do feijão. Os recursos existem, o armazém para estocagem existe, só falta o atendimento. Não compensa fazer a apanha do feijão com o preço existente. Foi feito um requerimento assinado pelos vereadores Celínio, Pedro e Manuel para a aquisição de alevinos. Isso ainda não foi atendido, pois já está passando o tempo da piracema. Depois de muitas informações, descobri que a SEDAP é a responsável pela distribuição dos alevinos. Basta apenas um ofício fazendo um encaminhamento para ser atendido. Falou ainda sobre o problema da carne, para se fazer a mudança do horário do abate. Seria viável uma reunião com marchantes e veterinários para se tomar uma decisão, que no futuro não venha a ocasionar problemas. Para tabelar ou diminuir o preço da carne nas cidades do Vale, o nosso parlamento não tem poder para tanto. Mas, como o senhor presidente desta casa é um dos membros da Amuvale, ele deve levar esse problema para a reunião e encontrar, junto aos representantes dos outros municípios, um consenso para a problemática. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento, parabenizando a Câmara pelo ingresso do vereador José Rosendo Freire. Falou ainda da reunião passada que teve como pauta principal a discussão sobre a taxa de iluminação pública. Um assunto muito importante e lamentou não estar presente. Pediu ao seu presidente que justificasse em ata sua ausência na sessão anterior, do que foi prontamente atendido. Falou ainda que o seu requerimento sobre a taxa de iluminação pública isentava os consumidores até 100 kWh, já que o projeto de lei só isenta os consumidores da faixa de 50 kWh, esperamos que no futuro possamos chegar a isentar os que consomem 100 kWh. Falou ainda que a rua Pio Afonso continua esburacada e precisa de uma restauração. A cobrança dos moradores é muito grande. Falou ainda sobre a necessidade de se refazer a ponte de madeira sobre o rio Jaguaribe, pois o acesso a Limeira do Norte fica
menos oneroso para os tabuleirenses. Falou que o senhor presidente foi muito oportuno quando solicitou aos proprietários de carro de sons não circular nas quartas-feiras, no horário das sessões. Sobre a carne vendida na região, só quero afirmar que é mais cara do que em Fortaleza. Raimundo Diná da Silva Maia começou seu pronunciamento falando do episódio ocorrido com a vereadora Aldenora Fredo Amaral, quando esta solicitou uma ambulância para fazer o transporte do seu irmão para Fortaleza, enfocando principalmente o seu posicionamento. Principalmente a sua posição e o seu posicionamento. Parabenizou o vereador José Rosendo Freire por mais uma vez ocupar uma das cadeiras dessa Casa Legislativa. Celino Nogueira Barros começou o seu pronunciamento falando sobre a não possibilidade da SUCAM em fazer expurgo com o carro fumaceiro. Somente será possível quando for constatada uma epidemia. Falou ainda ao vereador Manel que o sindicalista de Jaguaribara, o seu Anísio, era seu amigo, haja visto que já foi coletor daquela cidade. Mandei as minhas condolências à família enlutada por um vereador daquela cidade. O vereador Manuel Moreira de Almeida pediu uma parte e deu o seguinte depoimento. Falou que recebeu um telefonema do presidente da Câmara Municipal de Alto Santo e ele testemunhava que a presidência dessa casa já tinha feito junção junto a ele para a apelação dos projetos PAP que estão em processo de análise na Secretaria de Recursos Hídricos. Ele falou da importância dos processos que estavam em análise, que ficava à disposição de tabuleiro e desta casa para, junto ao secretário Hipéricles Macedo, fazer a intervenção. Afirmou ainda que fará parte da comissão de tabuleiro que irá à Secretaria de Planejamento. Quero afirmar que a preocupação de Vossa Excelência em fazer sem pensar a quem está beneficiando é que eu estou aqui dando este depoimento. O seu trabalho frente à mesa diretora, o seu dinamismo, é o seu referencial maior, a sua explicação maior. Quando você faz, você não pensa se está favorecendo a um lado ou a outro. Você pensa no município. A cada momento a gente vai se encontrando com alguém, com alguma secretaria de governo, com algum representante do governo estadual ou federal, a gente encontra essa sua resposta. A todo momento, onde a gente chega, o vereador Celino andou aqui e procurou alguma coisa. E quando se vê, é que aquilo foi encaminhado por outro vereador, que do ponto de vista partidário e político é adversário. Isso vem nos ensinando muito. Essas suas atitudes, quero agradecer e deixar esse depoimento. Depois do telefonema de Assis Rabelo, dizendo as suas injunções para liberar projeto em área que Vossa Excelência não foi bem votado, quero dizer que não trabalha para satisfazer algum grupo que lhe deu apoio. É um trabalho para os munícipes tabuleirenses. Este é um depoimento que eu quero deixar aqui gravado e fosse ouvido por todos, pois é a verdade, e a verdade é bom que sempre seja dita. O vereador Celino agradeceu as palavras do vereador Manel. Continuando, o senhor presidente convocou todos os vereadores para a reunião às 17 horas para tratar dos problemas relativos à Vila São José. Determinou ainda que a assessoria fizesse ofício e encaminhasse ao governador Ciro Ferreira Gomes, secretário de governo Fernando Chimenez, secretário de Agricultura Enoque Vasconcelos, aos deputados estaduais Paulo Duarte, Mauro Filho e João Bosco, solicitando que seja comprada a safra agrícola da nossa região, adotando a política do preço mínimo. Em seguida, o senhor presidente leu o requerimento número 007/94, de 1º de junho de 1994, que concede urgência especial ao projeto de lei número 404/94, de 31 de maio de 1994, e a dispensa do parecer, sendo aprovado por todos os presentes. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Roberto Wagner de Freitas, que, como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, deu o seu parecer verbal, sendo favorável ao projeto de lei número 404/94. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei número 404/94, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o próximo dia 15 de junho de 1994. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, a ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 1º de junho de 94, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, declaro a ata aprovada. Senhores vereadores, queria, nesse momento,
levar ao conhecimento de Vossas Excelências que, como hoje a sessão, antes até de ler a matéria do expediente, as matérias, fazer a leitura, como hoje nós temos uma sessão altamente importante que necessita de quórum qualificado, sessão sobre a discussão e aprovação ou rejeição das contas relativas a 1991 do Executivo, e nós estamos com números deficientes, não total, mas estamos com número deficiente, nós estamos com plenário completo, visto que necessita de um quórum qualificado, pediria a Vossas Excelências, se é de acordo com Vossa Excelência, para nós adiarmos a continuação dessa sessão, ou suspender essa sessão no presente momento, para continuarmos às 4 horas da tarde, que essa presidência, juntamente com todos os seus componentes da mesa e também do plenário, irão tentar sensibilizar os faltosos no presente para comparecer às 4 horas da tarde para levarmos em discussão essa matéria, que a matéria polêmica, claro que é um parecer que vem do Tribunal de Contas rejeitando as contas, e a discussão ficará para, se aprovado por Vossas Excelências, para as 4 horas da tarde, a suspensão da sessão no momento, continuando às 4 horas da tarde. Eu queria colocar em votação todos os senhores vereadores presentes. Roberto Wagner, concorda? Sim. Edvenil? Sim. Seu Zé Moela? Sim. Manuel? Sim. Paulo? Chico Hilário? Sim. Dona Nozinha? Sim. Aragaci? Sim. Zedário? Sim. Edinardo? Sim. Pedro Leite? Sim. Celínio? Sim. Então, como há o acordo de todos os senhores vereadores, declaro suspensa a sessão, 4 horas da tarde, iremos dar continuidade à sessão, à matéria do expediente e à matéria da ordem do dia. E peço, já no presente momento, a todos que regimente aos faltosos, na hora que encontrar, vou mandar atrás também, aqui os nossos funcionários da casa, para tentarmos trazer todos os vereadores para 4 horas da tarde no início. Declaro suspensa a sessão. São os senhores vereadores retornando da suspensão dessa sessão ocorrida hoje pela manhã, e de acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e artigo 63 do Regimento Interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do primeiro secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira, a proceder à leitura das matérias do expediente. Queria, antes da leitura do expediente, pedir à assessoria para fazer a segunda chamada, dos faltosos principalmente. Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Faltou. Já tinha dado a presença pela manhã. Pode continuar com a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura das matérias constantes no expediente dessa 16ª sessão ordinária, realizada nesse dia 15 de junho de 1994. Projeto de lei número 405, de 14 de junho de 1994. Autoriza o Poder Executivo a alienar os bens que indique e dar outras providências. O prefeito municipal de Taboreiro do Norte faço saber que a Câmara Municipal de Taboreiro do Norte decreta e soluciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, as ações da Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, pertencente ao município de Taboreiro do Norte. Artigo 2º. O resultado financeiro desta operação será aplicado em despesas de capital. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Taboreiro do Norte em 14 de junho de 1994. Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Ofício número 76/94. Taboreiro do Norte, em 1º de junho de 1994. Senhor gerente,
Estamos comunicando que a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves está licenciada por 120 dias a partir de 1º de junho a 30 de setembro de 1994, passando a assinar os cheques desta Câmara de Vereadores o senhor vereador Francisco Hilário de Oliveira. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício foi encaminhado ao gerente do Banco do Estado do Ceará, nesta cidade. Ofício número 77/94. Tabuleiro do Norte, 1º de junho de 1994. Senhor promotor, consoante envio de ofício número 54/94, datado em 28 de abril de 1994, oriundo desta Casa Legislativa, endereçado a Vossa Senhoria, reiteramos o irrestrito cumprimento do teor reivindicatório nele inserido. Em caso, os direitos constitucionais elencados no artigo 5º, linha 76, letras A e B da Carta Magna, vêm neste município de maneira pública e notória, sendo postergados em detrimento dos direitos e garantias fundamentais, maculando a cidadania. Sabedores que somos das posições assumidas por Vossa Senhoria no contexto jornalístico cearense, em face de matérias atinentes ao seu mister, o presidente e demais pares desta Casa do Povo requer a Vossa Excelência se digne de adotar as medidas judiciais cabíveis para o fiel cumprimento do artigo constitucional sus mencionado, pois trata-se de matéria de interesse do Ministério Público, pois este é o fiscal da lei. Sem mais por um momento, reiteramos o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício é encaminhado ao promotor Domingos Sávio Amorim. Ofício número 78/94. Tabuleiro do Norte, 3 de junho de 1994. Senhor Prefeito, cumpre-nos o honroso dever de enviar a Vossa Excelência, com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte, o projeto de lei aprovado na forma regimental a seguir transcrita, que concordando sancionará. Projeto de lei número 404, de 31 de maio de 1994, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. Remetemos outro sim ao autógrafo da Lei Municipal número 451/94, de 1º de junho de 1994, para registro em livro competente e proceder ao arquivamento na Secretaria deste Poder, e solicitamos a remessa da cópia da referida lei sancionada para arquivo na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 79/94. Tabuleiro do Norte, em 7 de junho de 1994. Senhor Prefeito, estamos remetendo em anexo às NFLDs de número 31.587/464, dígito 3, e 31.936.642, dígito 1 do INSS, contra a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, referente ao levantamento de possíveis débitos desta Câmara Municipal para com o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Sem mais por um momento, renovamos o protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 80/94. Tabuleiro do Norte, em 14 de junho de 1994. Senhor diretor, solicito remeter cópia do programa do radialista Raimundo Estrela, realizado no dia 9 de junho próximo passado, contendo a entrevista com o promotor de justiça Sávio Amorim, da comarca de Tabuleiro do Norte, e o comentário final do repórter. Já que a Câmara Municipal procura zelar pelos bons costumes do povo tabuleirense, sentimos no dever de contestar todas as afirmativas que não têm veracidade. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício foi encaminhado ao senhor Paulo Barros, diretor da Rádio Vale do Jaguaribe. Ofício número 81/94. Tabuleiro do Norte, em 14 de junho de 1994. Senhor promotor, através do presente, estamos solicitando a Vossa Senhoria resposta ao expediente número 54/94, de 28 de abril de 1994, concernente ao provimento número 3/91 do desembargador José Barreto de Carvalho, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará. Como representante do Ministério Público, sei que tem primazia em defender a Carta Magna, e como a nossa solicitação pede este cumprimento, esperamos que Vossa Senhoria se digne a pôr em prática o que determina a Constituição da República. Todos os dias recebemos visita de populares que solicitam providência no sentido dos cartórios cumprir o provimento número 03/91 e a Constituição Federal.
Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 113/94, Tabuleiro do Norte, 6 de junho de 1994. Senhor presidente, encaminhamos pelo presente cópia da Lei Municipal 451/94, de 1º de junho de 94, devidamente sancionada para registro e arquivamento na Secretaria desta augusta Casa. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Convocação da Assembleia Geral Ordinária, edital de primeira e segunda convocação. Convoca os associados à AMUVale para a Assembleia na cidade de Itaiçaba. O presidente da Associação dos Municípios do Vale Jaguaribana, AMUVale, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores associados e não associados para a Assembleia Geral Ordinária da Associação a ter lugar na cidade de Itaiçaba, estado do Ceará, em primeira convocação às 9 horas, no dia 4 de junho de 1994, com a presença de no mínimo 2/3 dos associados. Caso não haja quórum legal, realizar-se-á em segunda convocação, 1 hora depois, com qualquer número de associados presentes. A ordem do dia dos trabalhos é a seguinte: primeiro, evasão do ICMS dos municípios. Segundo, elaboração do plano de metas para finalização da sede da AMUVale. Terceiro, discussão e apresentação de projeto para inclusão de municípios no programa Saúde em Família, para efeito de cálculo de quórum. Conta presentemente a associação com 15 associados. Russas, 20 de maio de 1994. Caetano Guedes Rodrigues, presidente da AMUVale. Carta de Itaiçaba. Os prefeitos do Vale do Jaguaribe, congregados em sua associação MO AMUVale, reunidos em sessão extraordinária na cidade de Itaiçaba, considerando o gravoso estado de calamidade que aflige as finanças dos municípios da região, considerando a imposição de uma política salarial que não prevê a indexação das fontes de receita dos municípios, considerando a atual política de municipalização dos serviços para a população sem que haja claramente previsão de receitas que atenda à demanda, considerando a atual postura que engendra a efetivação do orçamento do Estado do Ceará, vem por meio deste manifesto apresentar às autoridades competentes, o Governo da República do Brasil, responsável pela atual política econômica que culminou com a criação da URV, indexando obrigatoriamente o salário, sem que a fonte repassadora, o Fundo de Participação dos Municípios, venha convertido, representando em seguida perdas para os municípios, com consequente perda da capacidade de investimentos sociais para a população, bem como vem prestar integral apoio na luta pelo aumento da alíquota do ICMS do Estado de 25% para 30%, haja visto com o processo de municipalização pelo qual passa o Estado brasileiro, fomentando novos serviços diretos para os municípios. Defende também, como já é praxe, o orçamento detalhado para cada região, com a ressalva de que neste orçamento contenha obras específicas, citando nominalmente o município beneficiado, como forma de garantir a maior transparência para a gestão pública. Assim, efetivamos a presente carta, requerendo das supracitadas autoridades providências que venham em benefício direto dos municípios e, em consequência, toda a nossa população. Assim subscrevem a presente carta. Itaiçaba, 4 de junho de 1994. Ao lado está rubricada pelos prefeitos presentes. Realmente são rubricas, são difíceis de ser identificadas. Eu sei que aqui em cima tem Francisco Xavier. Ademar Ceradônio. Fica difícil a gente. Correspondência do senhor prefeito municipal contendo o quadro demonstrativo da receita para efeito de cálculo do subsídio de vereadores, referente ao orçamento do mês de maio. A arrecadação bruta importou em R$ 243.252.924 cruzeiros reais e 8 centavos. Em forma de convênio e transferência a terceiro, a soma foi R$ 14.105.150 cruzeiros reais e 30 centavos. Para efeito de cálculo do subsídio de vereadores, como receita temos R$ 229.147.773 cruzeiros reais e 78 centavos. Para cada vereador, nós já fizemos o cálculo, cada um vai receber R$ 716.086 cruzeiros reais.
Ofício número 120/94. Tabuleiro do Norte, 14 de junho de 1994. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar a essa augusta Casa Legislativa o balancete financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de maio de 1994, acompanhado de 5 pastas, contendo cópias da documentação alusiva à Receita e Despesa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rubia Lopes de França, Secretária de Finanças. Senhor Presidente, senhores vereadores, estas eram as matérias do expediente. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, a sessão não tem nenhuma pessoa inscrita para fazer pronunciamento na tribuna popular, vista que a sessão terá apenas a matéria da prestação de conta do Executivo no ano de 1991. E também não terá espaço para o pequeno e grande expediente dos senhores vereadores. De acordo com o regimento interno, suspendo a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. Senhores vereadores, retornando do intervalo regimental e dando prosseguimento aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. De acordo com o artigo 169 do regimento interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do primeiro secretário titular, Francisco Hilário de Oliveira, a fazer a leitura do edital de as contas de 1991 do Executivo, gestão, senhor José de Oliveira Maia. Atenção, senhores vereadores. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto no inciso 1 do artigo 44 do regimento interno desta Casa, o primeiro secretário em exercício da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 15 de junho de 1994, que constará da seguinte matéria, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. 1. Única discussão e votação da prestação de contas à Prefeitura Municipal, exercício 1991, gestão ex-prefeito José de Oliveira Maia e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Sala das Sessões da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, em 13 de junho de 1994. Tabuleiro do Norte, 10 de junho de 1994. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, excelentíssimos senhores vereadores. Sirva-me do presente para apresentar ao coleno Poder Legislativo as contas Sirva-me do presente para apresentar ao coleno Poder Legislativo as contas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte do exercício de 1991 para a apreciação e julgamento das mesmas na forma do artigo 42 e seu parágrafo 2º da Constituição do Estado do Ceará. Na oportunidade, se faz necessário para um melhor julgamento dos edis tabuleirenses, maiores informações acerca da deliberação número 16.076/93, emitida pelo Tribunal de Contas do Município, dando parecer desfavorável às referidas contas pelos motivos relacionados abaixo. 1. A informação da 6ª Inspetoria de Controle Externo do DACEX, do Tribunal de Contas do Município, relativa à prestação de contas da Prefeitura Municipal Tabuleiro do Norte, assinala algumas falhas técnicas de caráter eminentemente formal que foram cometidas pela administração municipal no exercício de 1991. 2. O ex-gestor municipal apresentou as justificativas que atendeu necessárias, as quais foram, em sua maioria, acatadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, embora encaminhada farta documentação, algumas falhas foram consideradas ainda subsistentes, conforme voto do senhor conselheiro relator, que opinou pela devolução de um total de 1.228,75 fezes, unidades fiscais do Estado do Ceará, referente aos itens 7, 10 e 19 da referida deliberação assim discriminadas. O item 7, 12,90 UFES. Item 10, 274,43 UFES. Item 19, 941,42 UFES. Terceiro,
O item 7 trata da omissão de receita em vista do não recolhimento do imposto de renda na fonte. Em verdade, cumpre-nos reconhecer que houve falha da tesouraria neste pequeno número de processos, pois todos os demais onde os técnicos do Tribunal de Contas do município observaram foram efetivamente descontados dos credores o devido imposto. Porém, como forma de sanar tal lapso e para evitar prejuízo ao erário municipal, efetuamos o recolhimento devido conforme fotocópia da guia bancária e guia de recolhimento em anexo. Realmente se encontra aqui, nos anexos a fotocópia da contribuição do imposto de renda retido na fonte. Qualquer um dos senhores vereadores que quiser olhar a documentação, nós concederemos o tempo que for preciso para exame. 4. No item 10, dispõe sobre gastos com pagamento de terceiro, documento 1017/4, 1008/4 e 2294. Informamos, no entanto, não ser verdade, uma vez que tais despesas ocorreram por conta de imóveis que estavam alugados a esta prefeitura, de interesse da administração e da comunidade tabuleirense. No entanto, justificamos que não houve a mudança na identificação do consumidor por parte do órgão responsável pela emissão da fatura da conta de energia e água. Em face disso, estamos anexando os respectivos contratos de locação, que na cláusula 15ª refere-se sobre pagamento de despesas como consumo de água, luz, telefone, ficam a cargo do locatário, cabendo-lhe efetuar diretamente esses pagamentos nas devidas épocas. Ainda com referência ao item 10, desta vez, com relação aos documentos número 2000/63, 2063/7 e 2096/7, cumpre-nos informar que houve o lamentável equívoco do setor contábil da Prefeitura, que ao elaborar as notas de empenho não discriminou com total precisão o destino do material no qual se refere os documentos ora mencionados. Temos a esclarecer o seguinte: a. Documento 2096/7 refere-se à aquisição de 1000 estacas de sabiá destinada para a confecção de 2.200 metros de cerca com 9 fiadas de arame farpado para a abertura da estrada municipal de localidades de Saco Barro, que interliga a referida comunidade à Lagoinha, neste município, o qual viabilizou o acesso livre de pessoas, animais, veículos automotores, veículos de tração animal, etc., que beneficiou também as comunidades de Tapuio, Lagoa dos Patos, Lombo Limpo e Extrema, neste município. B. Documento número 2063/7 refere-se à aquisição de 40 rolas de arame farpado e 30 kg de grampos, destinado para a confecção de 2.200 metros de cerca com 9 fiadas de arame da estrada municipal a que se refere o item A acima citado do presente documento. Queremos informar ainda, com referência aos itens A e B, que o proprietário, senhor João Flor, é o mesmo João Macário de Freitas, o qual se refere aos documentos supracitados, e ressaltar que o senhor João Macário de Freitas, ex-proprietário do local onde passa a referida estrada municipal e que hoje beneficia milhares de pessoas, o mesmo não nos cobrou nenhum centavo de indenização de sua terra desapropriada para o fim que especificamos, que chega a uma área total de 11.000 metros quadrados. Em anexos está realmente o contrato de locação, está também as notas de empenhos, onde não foi realmente discriminado com exatidão vamos dizer o seguinte, os rolos de arame, as estacas de sabiá e os grampos. Com referência ao documento 2352/6, o senhor Luiz Moreira de Souza, temos a informar o seguinte: como é sabido de todos, o ano de 1991 se caracterizou por mais um ano de grande escassez de chuvas que castigou todo o Ceará e também toda a região do Baixo Jaguaribe. Com tantas dificuldades na iminência de se amenizar o sofrimento de toda essa gente carente, necessitada e sofrida, principalmente as comunidades, o Estado nos ajudou com a compra de um motobomba elétrico a fim de ser colocado no poço profundo ali existente. Nós, por sua vez, não poderíamos cruzar os braços diante de tanta necessidade
e bem como se tratava de uma calamidade pública, portanto, motivo de urgência, resolvemos puxar a energia que nos foi fornecida gentilmente pelo senhor Luiz Moreira de Souza para sanar a situação, aceitando ligar o motor-bomba que retirava água para beneficiar a localidade de Rancho de Nossa Senhora, neste município. Item 5. O item 19 refere-se à ausência de destinação dos materiais adquiridos e serviços realizados em algumas despesas processadas. Caso dos documentos 1084/4, 2191/7 e 2190/7. Ressaltamos que, mais uma vez, houve uma falha no setor de emissão de nota de empenho em não colocar com mais precisão dados que dispõe a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município, como, por exemplo, controle de material e destinação dos mesmos, assim também com relação ao serviço na qual informamos abaixo. A. Documento número 1084/4. Refere-se à confecção de 51 manilhas destinadas para a recuperação de bueiros e esgoto, conforme discriminamos abaixo. 3 manilhas, 1 metro por 1, 36 manilhas, 1 metro por 30 centímetros e 12 manilhas, 1 metro por 60 centímetros. Observação. Localidades beneficiadas: Malhadinha, Tiú, Saco do Barro, Lagoinha, Ponta da Serra e Bebedouro. Ruas beneficiadas: Rua do Clube de Odílio Noronha, sem denominação, Manuel Franklin, Quitéria Maria e José Rodrigues. B. Documento número 2190/7. Refere-se ao serviço do transporte de 615 metros cúbicos de pissarra no veículo de marca Mercedes-Benz, basculante Pagla FW 5190, cor vermelha, destinadas para a recuperação de estradas municipais, conforme discriminamos abaixo. 1. 20 metros cúbicos de pissarra para a recuperação da estrada municipal que interliga a sede do município à margem do rio Jaguaribe, pissarra retirada da localidade de Saco do Barro, neste município, distância média de transporte 14 km, capacidade do basculante 5 metros cúbicos. 2. 90 metros cúbicos de pissarra para a recuperação da estrada municipal da comunidade de Juazeiro neste município, pissarra retirada das localidades Saco do Barro e Cerâmica do Juazeiro, distância média do transporte 9 km, capacidade do basculante 5 metros cúbicos. 3. 505 metros cúbicos de pissarra para a recuperação da estrada municipal da comunidade de Belém, neste município, pissarra retirada da própria localidade, distância média do transporte 12 km, capacidade do basculante 5 metros cúbicos. C. Documento número 2191/7. Refere-se ao serviço de transporte de 430 metros cúbicos de areia comum da região ao preço unitário de 400 cruzeiros, transportada do veículo de placa FO 0980, cor azul, vasculhante, areia retirada da localidade de Saco do Barro neste município, destinada para a recuperação de ruas, conforme abaixo discriminando. 1. 200 metros cúbicos para a recuperação da rua Manuel Franklin. 2. 20 metros cúbicos para a recuperação da rua Avelino Magalhães. 3. 200 metros cúbicos para a recuperação da rua Francisco Moreira nesta cidade. Observação. Distância média do transporte 8 km, capacidade do basculante 5 metros cúbicos. Quanto ao que se refere ao pagamento de juros sobre saldo devedor pela emissão de cheques sem provisão de fundos, ressaltamos que, na verdade, diante de inúmeros pagamentos realizados por esta prefeitura, acreditamos haver ocorrido um engano na ocasião do fornecimento do saldo da conta corrente em questão. Tal fato ocorreu devido a haver alguns cheques em trânsito e ainda não haviam sido descontados, causando assim um saldo irreal a maior na referida conta corrente. Informamos, para tanto, não haver intenção nem má-fé da nossa administração em cometer tal procedimento. Tanto é verdade que tal acontecimento ocorreu com apenas 2 pagamentos, portanto pedimos torná-lo irrelevante. Informamos ainda que os itens 7, 10 e 19 do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios foram esclarecidos nesta apresentação ao plenário, ficando, portanto, os itens restantes não relatados aqui por serem falhas ou erros meramente técnicos, não causando assim nenhum prejuízo financeiro ao erário municipal. Diante do exposto, requer a vossas excelências, pelas razões supracitadas,
deliberando esse ilustre poder legislativo, afinal, pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do município, ficando assim as contas relativas ao período de 1991 aprovada por essa ilustre Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 15 de junho de 1994. Comissão de Finanças e Orçamento, Francisco Marcos Moreira, presidente, José Dário Freire de Lima, vice-presidente, e Aragaci Monteiro Chaves, relator. Projeto de Decreto Legislativo número 4/94. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte de responsabilidade do senhor José de Oliveira Maia, gestor municipal, relativas ao exercício de 1991. A mesa diretora da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 33, inciso 12, 46, inciso 5, letra B, 110, 111, inciso 2, 116 da Resolução número 001/90, de 12 de dezembro de 1990, Regimento Interno, observado o disposto nos artigos 223, parágrafo 1º, 224, parágrafo único, 225, parágrafo único e 226. Considerando o que dispõe os parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal, considerando a determinação contida no parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Estadual, considerando o estabelecido no parágrafo 4º do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decretou e sua mesa promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, de responsabilidade do senhor José de Oliveira Maia, ex-prefeito municipal, referente ao exercício financeiro de 1991. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor este decreto legislativo na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 14 de junho de 1994. Comissão de Finanças e Orçamento, Francisco Marcos Moreira, presidente, José Dário Freire de Lima, vice-presidente, e Aragaci Monteiro Chaves, relator. Senhores vereadores, após lido o parecer, o projeto de decreto, a palavra será concedida aos senhores vereadores. Queria pedir aos senhores vereadores que aqueles que se ativessem às palavras, que, por favor, emitissem as suas opiniões sem problemas partidários nem políticos. E que, se é um pedido do presidente, antirregimental até, não é necessário fazer, mas peço que fizesse sem discussão com outros companheiros. Respeito as opiniões, cada um, quem quiser discordar, que discorde. Aquele que queira fazer uso pode dar o sinal à presidência, que será concedido. Com a palavra o vereador Aragaci, relator da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores, o atual presidente do sindicato, funcionário da casa. Só um resumo do relato feito pelo nosso assessor da casa por tempo. Está bem claro que não houve... As justificativas são bem claras quanto ao ex-prefeito José de Oliveira Maia. O item 7 da ausência de retenção de imposto de renda foi retido agora aos cofres do município. Tem os comprovantes aí. Quanto ao item 10, que são os gastos com pagamento de terceiros, nós temos aqui a Coelce, são 3 itens de Coelce, de Francisco Conrado Maia, Maria Moreira Maia, Vitória Moreira Noronha e Luiz Moreira de Souza. Isso daqui foi, acho que os colegas todos ouviram quando o Ribamar falou, são as residências alugadas pela prefeitura, então as contas de energia não transferiram para a prefeitura. E juntamente com essas contas, nós colocamos agora, no relatório que está com o presidente, os contratos de locações das referidas residências, no quais constam esses pagamentos de Coelce. Isso é um esclarecimento aqui para dizer que está bem claro, caso exista dúvida em algum colega. Quanto a esse problema dos rolos de arame, 30 kg de grampo e 1.000 estacas, isso aqui, por sinal, o ex-vereador Jesus Moreira apareceu hoje aqui, já foi discutido isso até na Câmara anterior.
sendo aprovado pela Câmara. Tem aqui a Nozinha, tem o João Viana. Isso aqui foi uma discussão já vinda da Câmara anterior, que todo é bem claro que isso aqui não foi para uma propriedade particular, que tem aí do senhor João Flor. Daqui todos os vereadores anteriores são sabedores disso, e eu acredito que alguns dos nossos colegas presentes também sabem desse. Isso daqui chama o corredor que liga Saco do Barro à Lagoinha. Foi feita a cerca, tem aqui os colegas da Nozinha, tem o João Viana, que são sabedores disso. Hoje de manhã também eu conversei com o Jesus Moreira, que ele vinha saber disso. Ele disse: não, isso daqui já foi discutido em Câmara, está mais do que esclarecido. Quanto ao item 19, nós temos aqui o documento 1084/4, que são 3 manilhas, 36 manilhas. Também está constando aí tudo no empenho número 3/91, de 19/4, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no qual as localidades beneficiadas, Malhadinha, Tiu, Saco do Barro, Lagoinha, só que no empenho não foram as localidades. Só esse porém, mas está bem claro, tem os documentos comprovando tudo isso, Malhadinha, Tiu, as localidades beneficiadas. Não existe nenhuma dúvida. Caso algum colega tenha alguma dúvida, tem os documentos aí, em mãos do presidente. Esse também do 2.190. A nota de empenho, também nós temos a nota de empenho por estimativa. No documento não fala, eu fui pesquisar aqui do senhor Postônio Roque Freire, da 615 metros cúbicos de Pissarra, beneficiando os documentos dizendo as localidades beneficiadas. E também a nota de empenho por estimativa, documento 2.191, do senhor Joseni Freitas Maia. Nota de empenho por estimativa número 29 de 1º de julho de 91. Todos esses documentos estão constando nesse relatório. E quanto às outras defesas dos outros itens, são itens que não causam prejuízo ao município. São itens somente com falhas técnicas, que nós achamos os itens principais são esses 3, os quais poderiam trazer algum prejuízo aos cofres do município. Os outros itens, como foi frisado muito bem, são simplesmente erros técnicos, falhas técnicas, que são bem claros, não tem nenhuma maldade contra o contador e a contabilidade da gestão anterior, do ano 1991. Eu, da minha parte, quando vi a de 1990, eu mesmo votei contra porque não houve nenhum esclarecimento, não houve documentos comprobatórios das suas irregularidades. Hoje, na de 1991, nós temos. Eu estou consciente do que vou votar, não existe nenhuma dúvida em mim, estou tranquilo, com a consciência limpa e tranquila do que vou votar. Isso é um esclarecimento aos colegas, caso exista alguma dúvida, nós temos documentos em mão com o senhor presidente da Câmara. Obrigado. Bem, algum dos senhores vereadores ainda deseja usar a palavra? Se mais nenhum dos senhores vereadores deseja usar a palavra, nós vamos colocar em votação única a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte do exercício 91 da gestão do senhor ex-prefeito José de Oliveira Maia. Refere-se essa votação ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa e ao projeto de decreto legislativo número 004/94. Eu queria esclarecer aos senhores. Quem votar sim, está votando contra o parecer do Tribunal de Contas e aprovando as contas de 91. Quem votar não, está votando a favor do parecer do Tribunal de Contas, desaprovando as contas e contra o projeto de decreto 04 da comissão e também do parecer da comissão. Está entendido, senhores vereadores? Está entendido. Nós vamos colocar em votação. Aldenora Freire do Amaral. Sim.
Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Edbenil Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. Francisco Marcos Moreira. Sim. João Antônio Viana. Sim. José Dário Freire de Lima. Sim. José Rebouças da Costa está ausente. José Osendo Freire, ausente. Manuel Moreira de Almeida. Não. Pedro Almeida Maia. Sim. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Raimundo Dinar da Silva Maia. Sim. Roberto Wagner de Freitas. Me abstenho. Se abstém. Eu voto sim por achar, tenho direito a fazer a ressalva do meu voto, por achar, concordo plenamente com a palavra do companheiro Aragaci, em ver que no parecer do Tribunal de Contas do município veio apenas 3 itens como devolução de verbas. E esses 3 itens, para mim, ficaram esclarecidos. Voto com a minha consciência que tenho certeza que houve erros na administração de 91 do seu Zé de Pio. Erros técnicos que poderão haver em qualquer uma administração, que não é a culpa diretamente do prefeito, e sim dos seus assessores. Voto sim, claramente, digo em qualquer canto, e fica esse meu depoimento para quem quiser achar, porque pode alguma pessoa, não daqui, mas lá de fora, achar que o Celino está votando. Celino está votando de sã consciência. De sã consciência, porque tenho certeza que nos pontos onde estão detectados aqui, eu não vi desvio de verbas. Aonde eu vi, procurei saber, e com Dona Aldenora Freire do Amaral, ela sabe que houve essa discussão. Conversei com o Zé Guerreiro, sabe que houve essa discussão da Câmara anterior, e também com respeito aos meus companheiros ex-vereadores, que foram vereadores, que trabalharam para sair aquela estrada, aquele beco chamado, que gastou essas coisas. Então, se o seu Zé de Pio fez errado, fez até com a ajuda da Câmara, que foi atrás de fazer. Se houve um erro de especificação, houve, mas foi um erro técnico. Ele não embolsou o dinheiro nessas daqui, pelo menos no que foi detectado, eu não vi. Se vi que ele não teve culpa, dou meu voto. Como dei o voto contra da outra vez, porque não ficou comprovado. Voto claramente, abertamente, francamente. Voto com a minha honestidade. Voto sim. Resultado: 2, 4, 6, 8, 10, 11 votos. Sim, 1 voto não, 1 abstenção. Fica aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e o projeto de decreto legislativo de número 004/91. Em consequência, está aprovada pela Câmara Municipal as contas do prefeito, do ex-prefeito municipal, seu Zé de Pio, referente a 1991, que essa assessoria encaminha a documentação ao Tribunal de Contas, como foi encaminhada a de 90, dizendo que estava sendo reprovada. Encaminhe dizendo que está sendo aprovada, com o resultado. Senhores vereadores, peço aos senhores vereadores, por favor, que não faltem à sessão da próxima quarta-feira. Antes do recesso, nós só temos 2 sessões. Então, nós temos que votar o projeto da iluminação pública, que está pronto, mas como não poderia ter entrado hoje a sessão específica, eu queria pedir aos senhores vereadores um empenho nessas 2 últimas sessões. Estamos sabendo que o nosso companheiro Manuel está com problema de saúde e vai, possivelmente, até ser preciso, a partir do mês de agosto, tirar a licença. Mas nós vamos torcer que ele compareça também, que dê condições a todos os vereadores, para ver se a gente limpa
todas as matérias, para não deixar a matéria para o meio de recesso. Vamos tentar limpar o que tem na Câmara. A única coisa que nós ainda não limpamos é aquele problema do regime jurídico único, que ainda está suspenso, mas o próprio sindicato reconhece que está sendo dado andamento para a gente colocar aquilo em pauta, só quando tivermos uma definição completa, junto sindicatos, servidores, executivo, prefeito, legislativo, senhores vereadores. Senhores vereadores, não tendo mais nada a tratar, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.